E hoje você vai conhecer diferentes espécies de orquídeas. Se antes elas eram um privilégio das elites que pagavam fortunas por um único exemplar, atualmente são encontradas em diversas floriculturas e lojas especializadas. Com a ajuda da tecnologia e dedicação de especialistas, a variedade de flores é cada vez maior e as espécies mais duradouras. Quem está aqui comigo com dicas sobre o cultivo e cuidados necessários com a planta é Érica Chiroso, orquidófila da Associação Orquidófila de São Paulo. Eu começo perguntando onde e como as orquídeas foram descobertas. A orquídea já é uma planta uma das plantas mais antigas que se tem notícia, né? Porque desde a época dos dinossauros ainda se fala sobre orquídea. Então ela tem uma forma de se adaptar muito fácil à natureza. Por isso que ela consegue ter, durante tantos anos, a gente tem essa espécie até hoje sobrevivendo. Então são muitos anos já de descoberta da espécie. Sim, já ela se adapta muito fácil, né, às intempéries, né? Então por isso você tem orquídeas no mundo inteiro. Agora, há 20, 30 anos, pelo menos assim no Brasil, não era tão popular a planta, muito menos acessível financeiramente falando. O que aconteceu? Naquela época, os exemplares eram escassos aqui? Era bastante raro, porque normalmente eram plantas únicas, né? Então a gente retirava da natureza e cultivava, e o dono da planta era só uma pessoa. Então ela ficava com aquele poder da planta e negociava o preço que ela queria. Então era bastante raro você ter essas variedades todas. Hoje em dia, com hibridação, com a forma de meristemagem, né? A meristema. O que é essa hibridação e meristema? Meristema é como se fosse uma clonagem. Na verdade, quando você chega ao ideal de uma planta de floração, durabilidade, beleza e resistência, aí você, chegando nesse ideal da planta, você pode fazer a clonagem dela. A partir de uma planta você pode ter 1000 plantas, milhares de plantas, né? Nós temos algum exemplar aqui daquela espécie, como seria chamado, a planta encontrada ainda na forma selvagem na natureza? A gente tem ainda. Nós temos aquela que tem um perfume de coco, a maxilária tenuifolia. Essa daqui. Ela é encontrada no Brasil, na região da Mata Atlântica. Ah, em florestas eu encontro a planta assim, você ainda dessa encontra forma. ela, dessa forma. Ela tem cheiro? Tem um cheiro. Gente, é coco queimado puro, que vontade de comer isso. É impressionante. Qual que é o nome dela? É maxilária tenuifolia. E o nome comercial dela remete a alguma coisa de coco queimado? Orquídea coco queimado, né? Um cheiro de coco queimado. Bom, hoje é permitido tirar essa espécie da natureza ainda ou não? Não, hoje não é mais permitido tirar essa espécie da natureza. Na verdade, quem tem, hoje a gente faz a reprodução dela pela divisão de toceira ou através da semente ou meristema, né? Ou seja, o preço dela acabou se tornando mais acessível aqui no Brasil justamente por essa produção em laboratório, em orquidários, isso ficou muito mais acessível aos produtores. É verdade, porque uma planta, de uma única planta a gente conseguindo reproduzir várias, e aí tem a tecnologia e pessoas especializadas nisso, o custo começou a baixar e a gente tem uma quantidade maior. E aí uma oferta maior, o preço abaixa. Agora eu pergunto uma outra coisa. Essa aparência frágil e sensível que nós vemos, porque é uma flor muito delicada, ela realmente revela as características dessa planta? É uma planta frágil? Não. A orquídea, na verdade, você tem que ter o local certo para cada espécie, né? Então, você tendo a planta no local certo, o ambiente, luminosidade, luz, ela dura muito, é bastante resistente, é uma planta perene. Então, a gente morre e a planta continua. Então, por isso você ouve falar de orquídeas, de heranças, né? Dos avós, de mães, e são passadas de geração a geração. Então, é uma planta muito resistente. Agora, Érica, é uma planta que se adapta bem aos ambientes interiores? Para decoração de casas, para locais fechados? Isso, então depende de cada espécie, né? Essa é a orquídea de apartamento que a gente chama. Essa branquinha? Essa branquinha. Aí tem essa branca, tem outras cores também, né? Essa daqui também é uma exótica. Aí essa família que se chama Phalaenopsis... Aquela pintadinha, você diz? Essa pintadinha também, Elas são orquídeas de apartamento. Então você consegue cultivar dentro de casa e ainda, mesmo acabando a flor, ela floresce dentro de casa. Elas precisam de, então, menos luzes que as outras. Isso, Então, um ambiente agradável para você é agradável para esse tipo de planta. Agora eu estou percebendo aqui, olhando nas folhas, todas têm uma cor bem característica. A cor delas, esse verde é bem intenso. É bem Mas intenso. tem uma ali na frente, que a flor dela parece que está a folha não,
aliás, a folha parece que está um pouquinho queimada, tem uns pontinhos como se fossem ferrugem. Isso. O que isso significa, Érica? Isso é uma doença, na verdade, essas de folhas largas, ela pega muito fácil esse tipo de doença. Mas nesse caso é por falta de replante. Aí por falta de replante a planta enfraquece e aí fica mais suscetível às doenças, né? Aí um bom replante, uma boa adubação resolveria isso. Uma outra forma de você poder controlar essas doenças mais simples também é você pulverizar com canela em pó. Ah, então tem receitinhas caseiras que você pode fazer e aplicar na planta. Então, canela em pó é o melhor, que é o fungicida bactericida natural. Então, se você vê que a sua planta está manchada, aí você cortaria a folha e no corte você passa a canela em pó. Ah, é fácil cuidar de uma orquídea? Ah, é muito fácil. No geral? O segredo dela é o lugar, né? Então, uma orquídea de sombra deve colocar na sombra. Orquídeas que exigem sol, você deve colocar no sol, para ela poder florir. Por que geralmente as orquídeas que são comercializadas não são plantadas em terra e sim nesse substrato? Na verdade o substrato é tudo aquilo que é plantado, né? Você pode usar o substrato de terra, substrato de musgo, xaxim, que não existe mais, e agora substituindo tem o coco, o carvão ou pinos, né? Mas as plantas, as orquídeas são diferenciadas em epífitas, que elas são encontradas na árvore, e terrestres, que elas são encontradas no chão. Ah, então, por isso que tem aquelas que são amarradas aos troncos das árvores. Isso, então são as epífitas, né? Normalmente as mais comerciais são todas epífitas. Como eu planto a minha orquídea? Quando você tem uma orquídea, ela tem principalmente dois tipos de crescimento. Ela tem um crescimento para cima, que é monopodial, né? Que seria esse tipo de variedade, e eu tenho um crescimento simpodial, que ela cresce para os lados. Essa daqui já está crescendo para os lados. Parece que tem mais de um bulbo unido, é isso, né? Isso, unido, né? Quando ela tem esse crescimento de lado, aí você conta, a partir do broto, 2 bulbos e corta ela. Corta sem medo mesmo. Corta sem medo. Você faca, separa ela com tesoura, aí você separa ela, essa aqui é uma muda. E dessa muda que você faz o replante. Deixa eu até mostrar aqui, olha, direitinho. Então, relembrando, ela tá lá no vaso, tudo, eu tiro ela com cuidado do vaso, tiro todo o substrato, deixo a raiz bem limpinha. Essa daqui que cresce pra cima eu posso tirar, assim, com um único bulbo. Exato. E essa que é o outro modelo aqui que você mostrou, ela cresce para os lados. Exato. Então, eu conto o brotinho e mais um bulbo e faço o corte. Exato. Essas aqui estão prontas, então, para serem replantadas. Aí, quando você fizer o replante, aí você pode cortar esse excesso de raiz, que ela não tem mais nenhuma função. E como é que eu sei se é excesso? Excesso é o comprido, né? Essas raízes compridas. Então, você deixa só um pedaço. O importante é você preservar essa raiz... 4 dedos de raiz já tá bom. O importante é você deixar essa raiz branca com a pontinha verde, que essa vai enraizar rapidinho no substrato novo.